Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Aqui nós trabalhamos juntos todo o conteúdo de Química do segundo ano do ensino médio, então seja muito bem-vindo. Nós vamos dar início hoje ao conteúdo de cinética química. Se você curtir, já deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e comenta aqui embaixo qual você acha que vai ser o nosso próximo tema. Beleza? Vamos lá? Bom, na primeira parte da cinética, a gente tem que estudar primeiro, entender o que é a cinética química. É a parte da química que vai estudar a velocidade das reações, os fatores que influenciam na rapidez ou lentidão da reação, e vai quantificar essa velocidade pela análise das condições reacionais. Então, basicamente, nós vamos aprender sobre velocidade da reação, beleza? A primeira velocidade que a gente vai trabalhar aqui é a velocidade média. Velocidade média, ela pode ser dividida em três diferentes velocidades. A gente tem a velocidade média de consumo dos reagentes, velocidade média de consumo dos reagentes. Nós temos a velocidade média de formação dos produtos e nós temos a velocidade média da reação toda, né? Reação que eu vou chamar aqui, velocidade que eu vou chamar aqui de velocidade média global. O que é a velocidade média, então? Ela é dada pela variação dos reagentes ou produtos dividido pela variação do tempo. E quando eu falo variação de reagente, eu estou falando da variação de concentração, ou então de massa, ou então de volume, beleza? É a variação da quantidade. E sempre que a gente tem esse símbolo de delta, que é a variação, eu tenho o estado final menos o estado inicial. Então, eu vou pegar a concentração final dos reagentes menos a concentração inicial dos reagentes, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Assim, eu vou ter a velocidade média de formação dos reagentes. E o que a gente tem que lembrar aqui é que os reagentes, como eles vão ser consumidos ao longo do tempo, então o final, né, o valor final é menor do que o valor inicial. Por isso, a velocidade média dos reagentes geralmente é representada com um sinal negativo. Esse sinal negativo só te indica que é a velocidade média de um reagente. A velocidade média de um produto vai ser o contrário, né? Como o produto ele é formado, então ao longo do tempo a concentração do produto aumenta, a concentração final é maior do que a concentração inicial e por isso a velocidade média é maior do que zero. E para finalizar, a velocidade média global, que é a velocidade média da reação toda, ela vai ser sempre positiva, ok? Existe uma relação entre a velocidade média do reagente, a velocidade média do produto e a velocidade média global. E a velocidade média da minha reação global tem que levar em consideração que esses reagentes de produtos, eles têm um coeficiente estequiométrico, que vai indicar se eles vão ser formados ou consumidos em maior quantidade ou em menor quantidade. Então, a velocidade média global é dada pela velocidade média dos reagentes dividido pelo coeficiente estequiométrico, e claro que essa velocidade média tem que ser em módulo, então eu desconsidero o sinal negativo, e isso daqui também é igual a velocidade média dos produtos dividido pelo coeficiente estequiométrico desse próprio produto. Então, muitas questões cobram essa relação entre velocidade média do produto, do reagente, e a velocidade média da minha reação global. É só a gente pegar o módulo e dividir pelo coeficiente estequiométrico daquele respectivo reagente ou daquele respectivo produto, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma questão. Considere a equação balanceada. 4NH3 mais 5O2 que vira 4NO mais 6H2O.
Admita a variação de concentração em mol por litro do monóxido de nitrogênio, NO, em função do tempo em segundos, conforme dados da tabela abaixo. Aí ele pergunta, a velocidade média em função do monóxido de nitrogênio, NO, no intervalo de tempo de 6 a 9 minutos em mol por litro por minuto é. Então, ele determinou o tempo que a gente vai analisar, entre 6 e 9 minutos. Mas na tabela está em segundos, então a gente tem que saber transformar a unidade para a gente saber quais são os valores que nós vamos substituir. Lembrando que a velocidade média de um reagente nada mais é do que a sua concentração final menos a sua concentração inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Gente, 6 minutos é o mesmo que 360 segundos, beleza? E 9 minutos, 9 vezes 6, 54, mas como são 60 segundos, 540. Então, a gente tem aqui que a velocidade média do reagente vai ser a sua concentração no tempo final, que é de 9 minutos, ou 540 segundos, então 0,31, menos a concentração inicial, que é a concentração no tempo igual a 6 minutos, ou 360 segundos, 0,25, dividido pelo tempo final. Gente, como ele quer o tempo, como ele quer a velocidade em mol por litro, essa concentração em mol por litro, mas ele quer a velocidade em minuto a menos 1. Então, a minha unidade de tempo tem que ser minuto, 9 menos 6, entenderam? Então, essa velocidade média vai ser igual a menos, na verdade é mais 0,02 mol por litro por minuto, beleza? Então, esse valor de velocidade ele tem que ser positivo, porque o NO é um produto da reação. Agora que a gente já sabe, né, como que calcula a velocidade média de uma reação, a gente tem que ir para as etapas de uma reação química. Bom, o que a gente consegue ver no macroscópio é justamente um reagente virando produto. Mas existem etapas que uma reação precisa passar para ela acontecer. Por exemplo, para essa caneta começar a pegar fogo, os únicos reagentes que eu preciso são caneta e oxigênio. E aqui nesse sistema, né, no meu quarto, eu tenho gás oxigênio e eu tenho caneta. Então a pergunta que eu faço é, por que essa caneta não está pegando fogo, já que todos os reagentes que eu preciso para a reação acontecer já estão em contato? Porque a gente precisa ter uma colisão efetiva entre os reagentes. Para quê? Para a gente começar a ter uma reação química. E aí, para uma reação acontecer, a gente precisa ter a quebra das ligações dos reagentes, a formação das ligações dos produtos. E isso só vai acontecer caso eu tenha uma colisão efetiva. A teoria das colisões, então, vai justificar para a gente o que a gente precisa ter, né, para uma reação química acontecer, né, para a gente ter uma colisão efetiva. E a gente precisa ter uma determinada orientação de choque entre os reagentes e a gente precisa ter também uma energia mínima. Uma coisa de cada vez, então, vamos primeiro para a energia. A energia mínima para que uma reação aconteça é denominada energia de ativação. Caso os choques não aconteçam no mínimo nesse valor de energia, a reação não ocorre e os reagentes não viram produtos. Então, por mais que eu tenha oxigênio se chocando nessa caneta para acontecer a reação de combustão, esse choque ele não é efetivo, ele não tem a energia mínima para essa reação acontecer. Então, eu preciso aumentar a energia do sistema para que esse choque seja efetivo e a reação finalmente aconteça. O segundo tópico muito importante é a orientação das moléculas. A gente precisa ter um choque em que a ligação dos reagentes comecem a se quebrar e as ligações dos produtos comecem a se formar. É isso que a gente precisa ter.
Nesse meu primeiro choque, esse choque não é considerado um choque efetivo. Por quê? Porque quando eles se chocarem aqui, olha, a minha ligação entre H e Cl não vai começar a ser formada. Se a ligação do produto não começa a ser formada, então eu não tenho um choque efetivo. A mesma coisa no choque de número 2, beleza? Então ele também não vai ser um choque efetivo. Agora, no choque de número 3, veja bem, quando essas duas moléculas se chocarem, eu vou começar a aproximar o hidrogênio do cloro para começar a formar uma ligação química. E aí, essa ligação que está formando entre hidrogênio e cloro é a ligação que a gente tem aonde? A gente tem nos nossos produtos. E aí, pelo fato de ter essa ligação presente nos produtos, eu vou começar a formar a ligação dos produtos e, consequentemente, começar a quebrar as ligações dos reagentes. Veja bem nesse slide aqui. Se você respondeu que é o choque 3, você acertou. Mas por quê? A orientação correta é aquela que vai garantir que a ligação dos produtos vão começar a ser formadas. Então, olha aí o que a gente tem. A gente tem aqui ó, a ligação entre o hidrogênio e o cloro começando a ser formada por causa desse choque. E enquanto isso, simultaneamente, eu tenho a ligação dos hidrogênios começando a se quebrar, a se romper, e a ligação entre os cloros também começando a se romper. Então, eu falei aqui, ó, esse é o momento chamado de complexo ativado. Esse é um momento de maior instabilidade, porque tem ligação quebrando, tem ligação se formando. Então, é o momento da sua reação química que você tem maior energia, beleza? Então, na aula de hoje, nós aprendemos a calcular velocidade média e entendemos a teoria das colisões, que vai nortear todo o nosso estudo aqui na cinética química. Para uma reação acontecer, nós precisamos ter choques efetivos que tenham uma energia mínima necessária, que é chamada de energia de ativação, e nós temos uma orientação determinada, que é aquela orientação em que o choque vai acontecer de modo a formar as ligações dos produtos, quebrar as ligações dos reagentes, chegando no que a gente chama de complexo ativado, que é o momento da reação que tem maior energia e maior instabilidade. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e vejo vocês na semana que vem. Tchauzinho!